Olá pessoal, neste vídeo nós iremos entender o princípio de uma análise de instabilidade elástica de um elemento indeformável. Portanto aqui, instabilidade, isso daqui é a perda de capacidade de resistir a uma solicitação. Então, quando uma estrutura que não consegue mais resistir a uma solicitação. Elástica quer dizer que eu vou verificar isso admitindo que eu tenho uma relação elástica entre tensão e deformação. E os meus elementos, por enquanto, eles serão indeformáveis, portanto, não terá deformação que nem esta coluna aqui que eu vou mostrar uma análise de instabilidade elástica dela. Então veja, aqui eu tenho uma coluna, eu tenho um carregamento axial P, essa minha coluna ela tem comprimento L, e aqui eu coloquei uma mola de rotação, um KS, K-string. Veja bem, eu mostrei para vocês que é muito comum nós utilizarmos esse tipo de mola. Isso aqui seria como se eu tivesse uma fundação em que eu tenho um bloco sobre estacas, né? Você acaba considerando essa rigidez da rotação não como um engaste total, né? Mas sim como uma certa rigidez de mola. Então esse aqui é um caso realmente emblemático aí do ponto de vista de colunas, tá? Apesar de ser só uma coluna, é uma análise bem interessante. Veja que se o meu KS ele fosse igual a zero, então quer dizer que eu ia ter uma coluna assim. Então, isso daqui não consegue parar em pé, vai ter movimento de corpo rígido com certeza, e portanto isso aqui não é possível. O outro extremo é se o meu KS ele pegar e for igual a infinito. Daí, se for igual a infinito, daí virou engaste. E daí, se eu não tenho deformação, se é um elemento indeformável, daí é outra análise, né? Mas agora que eu estou pensando que isso aqui é um elemento rígido, indeformável, e que eu tenho aqui uma rotação KS. Então veja bem, na realidade, eu não tenho, num caso prático, uma coluna que esteja perfeitamente alinhada. Então vamos fazer um estudo do que é a realidade, né? Então, na realidade, eu sei que há imperfeição inicial. Então, essa imperfeição inicial, eu vou admitir o seguinte, eu vou admitir que essa coluna, ao invés dela estar no prumo, como eu coloquei aqui, tracejado, eu vou colocar ela, claro que eu vou fazer uma super de uma rotação aqui, mas é só por causa do desenho. Então, imagina que esse θ aqui que eu vou dar essa rotação é uma rotação pequena, tá? Então, o que acontece? Eu continuo aqui tendo o meu comprimento L, né? Esse aqui é o meu elemento. Essa altura aqui vai ser L cosseno θ, enquanto que esse movimento, deixa eu colocar aqui uma cota, fica mais bonitinho, né? Então, aqui, essa cota aqui vai ser L seno de θ. Vamos pegar e assumir o seguinte, vamos assumir que o θ é tão pequeno que eu posso assumir o seno pelo próprio ângulo, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de simplesmente Lθ. A gente vai estar fazendo nós estaremos admitindo L seno θ igual a Lθ bem fácil, bem rapidamente, né? Aqui, na verdade, é um pouquinho mais para baixo. Aqui. Muito bem. Então, o que está acontecendo é o seguinte, que o meu carregamento P ele está sendo aplicado aqui na ponta. E ele está sendo para baixo, né? O que está acontecendo? Essa minha mola que eu tenho aqui, no momento em que eu tenho uma rotação aqui, essa rotação ela acaba gerando aqui um momento na tua mola. A mola ela tenta restituir essa estrutura à sua posição original. E esse momento aqui na mola de restituição, ele é igual à rigidez dela vezes a rotação. Muito bem, isso aqui é a contribuição da mola. Uma vez que você tem essa rotação, a mola quer trazer para a posição original. Vamos pegar e fazer a somatória de momento em A, ou seja, aqui na base, para entender o que está acontecendo. Então, somatória de momento, se está em equilíbrio, ela deve ser igual a zero. Então, o que eu tenho? Eu tenho a mola
que está tentando restituir a minha estrutura à sua posição original. E do outro lado, eu tenho, então vamos somar todos os momentos aqui nesse ponto. A única coisa que eu tenho agora é esse P. Veja que esse momento está no sentido anti-horário, esse aqui vai estar no horário, portanto vou colocar negativo. E o momento gerado por essa força é o momento de P mais o braço de alavanca. O braço de alavanca é L, mais não, multiplicado pelo braço de alavanca, Lθ. Então isso daqui, se está em equilíbrio, deve dar igual a zero. Veja que θ aparece dos dois lados, eu vou colocar em evidência, então vai ser Ks menos PL vezes θ é igual a zero. Então, existem duas formas de verificar equilíbrio. Duas formas de verificar equilíbrio. Primeira delas, se θ é igual a zero. Isso daqui, na verdade, a gente chama de solução trivial. Solução trivial por quê? Se a minha estrutura estivesse nessa posição perfeita aqui, realmente, ó, θ é igual a zero, independente do que está acontecendo aqui, vai dar certo. Mas o que acontece é, eu admito então nessa solução trivial que a minha estrutura ela está alinhada. Ou no prumo, né, como a gente gosta de falar. Agora, existe, então essa aqui é a minha primeira consideração, né? Existe uma segunda consideração, que é o seguinte. Eu posso falar que, olha, realmente θ é diferente de zero. Isso aqui, claro, isso aqui é a solução trivial, aqui é uma solução não trivial. E o que está acontecendo é que essa parcial, o que está dentro dos parênteses, então, essa parte Ks menos PL, para que esteja em equilíbrio, tem que dar igual a zero. Portanto, daqui eu tiro qual que é o carregamento que consegue fazer isso. Então, se eu passo o P para o outro lado, vai dar aqui o meu P deve ser Ks sobre L. Isso daqui a gente chama de carregamento crítico. Ou seja, até este carregamento eu ainda garanto que a minha estrutura está em equilíbrio. Vamos montar algumas conclusões aqui dessa análise, tá? Então chegamos aqui ao nosso P crítico. Então as conclusões que eu quero levantar com vocês são o seguinte. Conclusões. Primeira delas é o seguinte. Quando o P ele é igual a Ks sobre L, o que está acontecendo? Essa igualdade aqui é igual a zero. E para qualquer θ, eu tenho que o meu equilíbrio é satisfeito. Então, eu posso colocar qualquer valor de θ aqui, que isso daqui está dando igual a zero. Portanto, tanto faz qual que é esse valor de θ, que eu vou verificar o equilíbrio. Isso daqui a gente chama do seguinte, é um equilíbrio indiferente. Bom, nos livros mais clássicos, né, ele vai pegar e trazer a figura do seguinte, vai pegar e falar, isso aqui é como uma bola sobre uma superfície plana. Tanto faz se essa bola está aqui, se essa bola está aqui, se essa bola está aqui, ela está em equilíbrio. Essa daqui é a primeira análise, uma bem simples. Segunda análise, quando P menor do que Ks sobre L. O que está acontecendo aqui? Quando eu falo que o meu P ele é menor do que Ks sobre L, Ks sobre L é o que? É a mola. Então quer dizer que a minha mola predomina nesse equilíbrio. Se a mola predomina, quer dizer que ela está sempre restituindo a posição da minha estrutura. Então quer dizer que isso daqui é um equilíbrio estável. Os livros mais clássicos eles vão pegar e fazer o seguinte, vão colocar a figura de uma, como que eu diria, de uma ribanceira aqui, e essa bola, se ela estiver aqui, está em equilíbrio. Se eu colocar ela aqui do lado, opa, ela volta para cá,
portanto ela fica em equilíbrio. Nesse vale aqui que eu criei, a tua bola ela sempre vai voltar à sua posição original. É isso que estou falando aqui, ó. Se o meu P, se a minha mola predomina, quer dizer que ela sempre leva a minha estrutura à posição original. Próxima análise é o seguinte: quando o meu P é maior do que o Ks sobre L. Isso daqui também pode acontecer. O que acontece agora? A ação predomina. Nesse caso é um P, poderia ser um momento e assim por diante. Então a ação predomina. Portanto, eu chamo isso aqui de equilíbrio instável. Livro mais clássico vai colocar um pico e daí vai falar, a bola está aqui. Se ela ficar aqui, está tudo certo. Se você mudar um centímetro para o lado, ela vai cair. Então é um equilíbrio instável. Essa estabilidade é o seguinte, essa posição aqui que ela está em equilíbrio, mas qualquer movimento ela sai do equilíbrio, é a posição quando isso daqui está no zero. Então vamos fazer essa análise aqui graficamente, eu acho que também é bem interessante. Ó. Vou plotar aqui nesse gráfico P e vou plotar aqui θ. Então P, carregamento, θ está aqui. Então imagina o seguinte, tá? E eu vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar nesse gráfico quando esse meu carregamento P ele é igual a Ks sobre L. Que esse daqui é uma das análises que eu fiz, né? E aqui eu vou colocar uma bolinha para mostrar esse ponto. Muito bem. O que está acontecendo? Se o meu P é menor do que Ks sobre L, isso daqui, eu falei para você, ó, isso daqui é um equilíbrio estável. Então, equilíbrio estável. Se ele passar, P for maior que isso daqui, é um equilíbrio instável. Então, o que acontece? Ó? Suponhamos que eu estou na minha estrutura e o meu θ é zero, né? Se eu pegar e carregar, ela está carregando, aqui a mola predominava mesmo, ela não vai sair da sua posição original, não tem nenhum problema. Ele chega nesse ponto em que é um ponto que a gente chama de ponto de bifurcação de equilíbrio. Se o meu θ é zero, eu consigo ainda continuar aqui. Por quê? Porque esse equilíbrio ainda vai dar zero. Mas qualquer mudança do zero, isso daqui não vai ser capaz de verificar equilíbrio, portanto estará instável. Qual que é a verdade? A verdade é o seguinte, é que eu sempre inicio com um certo θ. Poderia ser θ positivo ou θ negativo, só quer dizer que isso daqui vai para um lado ou para o outro, tá? Vamos começar por aqui, ó. Então, eu vou iniciando o carregamento, a minha estrutura, na verdade, ela pega e começa, no momento em que eu vou colocando carregamento, ela vai apresentando uma declividade aqui, ela vai aumentando esse θ, né? Então o que acontece? Vou colocando carregamento, vai aumentando o θ, até que eu chego nesse limite. Esse limite aqui, geralmente ele é definido até em norma. Esse daqui é o que? É o limite da instabilidade elástica. A partir desse ponto, grande parte das situações, isso daqui chegou nesse ponto aqui máximo, que é definido por essa reta, ele começa a decair. O que é decair? Quer dizer que se eu aumentar o θ, na verdade eu preciso diminuir o P. Porque o que está acontecendo? Eu estou aumentando o θ, tenho que diminuir o P para para que eu continue tendo equilíbrio. Então isso daqui é o que a gente chama de uma bifurcação instável. Eu preciso tirar carregamento, senão não vai dar certo. Ou senão, existem alguns casos, que em placa acontece isso, que a posição geométrica nova assumida leva, na verdade, a ficar estável. E daí isso aqui a gente chama de bifurcação estável. São casos particulares, né? Mas isso acontece também, tá? De você mudou o θ, que nem uma placa, você vai mudando, daí a curvatura que ela vai assumindo, a nova posição que ela vai assumindo, leva ela a conseguir ter mais carregamento. É possível que isto ocorra assim. E isso daqui é a teoria básica sobre instabilidade elástica. A partir de agora, a gente vai estar procurando saber qual que é esse P crítico, para saber exatamente onde que eu estou traçando
esse limite e a partir desse ponto eu sei que eu posso levar a uma bifurcação instável, né? Muito bem. Próximo vídeo a gente estuda um pouquinho mais. Obrigado.